que um dos motivos pelos quais a economia dos Estados Unidos está um pouco patinando é por causa da quantidade de imigrantes que estão aqui trabalhando sem pagar os seus impostos e também concorrendo, né, diretamente com os cidadãos americanos, com os residentes que estão aqui. O desespero tem tomado conta de vários imigrantes que moram nos Estados Unidos, sobretudo aqueles que entraram no país se utilizando de coiotes através da fronteira do México. Eu estava vendo um vídeo aqui de uma menina que ela fala algumas coisas muito sérias e muito interessantes e me chamou a atenção no início do vídeo e resolvi partilhar aqui com vocês, tá? Eu quero saber o que é que vocês acham desse assunto. Vamos assistir juntos. E eu vou, como sempre, tradicionalmente, voltando para poder comentarmos aqui juntos. Sabe que, por exemplo, os italianos já sofreram bastante preconceito por serem considerados inferiores a outros europeus. Os asiáticos também sofrem muito preconceito, mas infelizmente nos últimos anos é a imigração de pessoas da América Latina que mais tem incomodado os americanos mais conservadores. O próprio presidente Trump nos últimos anos tem trazido um discurso bem negativo em relação aos latinos, generalizando todo mundo, dizendo que a maioria das pessoas que vêm para cá são bandidas, são criminosas. Inclusive, num dos últimos debates eleitorais, ele chegou a acusar imigrantes de comerem os bichos de estimação dos americanos, o que foi algo assim que gerou revolta de muita gente. Mas, infelizmente, é esse tipo de discurso que tem inflamado o povo, os americanos mais conservadores. O próprio presidente Trump, nos últimos anos, tem trazido um discurso bem negativo em relação aos latinos, generalizando todo mundo, dizendo que a maioria das pessoas que vêm para cá são bandidas, são criminosas. Inclusive, num dos últimos debates eleitorais, ele chegou a acusar imigrantes de comerem os bichos de estimação dos americanos, o que foi algo assim que gerou revolta de muita gente, mas infelizmente... Eu não vi esse debate, até porque temos aqui uma vida corrida, você se dedica a uma coisa ou se dedica a outra, não é? Tem o meu trabalho, tudo isso, e ainda tem aqui o canal que de vez em quando fico trazendo aqui sempre conteúdos. Mas eu não vi essa afirmação onde ele diz que imigrantes comeram animais dos americanos. Se ele diz isso, é um absurdo. É um absurdo. Agora sim, sobre os crimes, sobre os criminosos, o que é que acontece? Muito provavelmente, isso está com cara de estar bem parecido com o que aconteceu e acontece aqui em Portugal. Por causa de alguns, acabei de dizer, outros acabam levando o rótulo e a pecha de criminosos também. Não sei se foi o que aconteceu nos Estados Unidos, muito provavelmente sim. A gente sabe que do México, Colômbia, e o México é a América do Norte ainda, né? Apesar de falar espanhol. Mas nós sabemos que ali, os imigrantes da América do Sul também, muitos deles são criminosos. Não sei se muitos ou poucos, também eu vou até corrigir o que eu disse, mas existe um número significativo de criminosos envolvendo essas pessoas. Então, o que é que acontece? Os outros que não são acabam levando a pecha também e virando farinha do mesmo saco. Mas vamos continuar, ver o que é que essa menina está dizendo aqui. Infelizmente, é esse tipo de discurso que tem inflamado o povo aqui dos Estados Unidos para terem uma visão tão negativa dos latinos a ponto de estarem torcendo e vibrando com as primeiras deportações agora que o Donald Trump assumiu a presidência em 2025. E eu mesma, como imigrante, reconheço, a gente sabe que muita gente vem para cá para fazer coisa errada. Tem muita gente mal entendida. Corrobora com aquilo que eu falei um pouco há alguns segundos atrás. Não é a maioria que comete crime, mas é uma quantidade significativa que acaba se envolvendo nessas polêmicas. Ela acabou de corroborar o que eu disse aqui agora.
intencionada que vem para cá, mas é muito difícil e perigoso você generalizar uma região inteira do planeta que é tão diversa e você achar que mexicanos e brasileiros e colombianos e quem vem da Guatemala e quem vem de El Salvador e quem vem da Argentina, do Peru, é todo mundo a mesma coisa, quando a gente sabe que, por exemplo, no caso dos brasileiros, nem espanhol a gente fala. Então, para mim, eu acho que essa é a diferença. Sempre tiveram imigrantes ilegais que foram deportados, mas agora existe uma prioridade para deportar o maior número de pessoas possível, principalmente as pessoas da América Latina, nessa administração específica do presidente Trump. E esse assunto ainda vai render muito, né? A gente ficou sabendo que chegou aí no Brasil o primeiro voo com 88 imigrantes que foram deportados dos Estados Unidos para o Brasil, e eles relataram que sofreram com muita hostilidade, até com certa violência, mas esse vídeo nem é sobre isso. O que eu queria fazer no vídeo de hoje é conversar com você, que ainda tá no Brasil, que ainda não veio para cá, mas ainda tem essa ilusão de entrar nos Estados Unidos pela fronteira, porque você acha que a sua vida vai ser muito melhor aqui. É interessante o que ela disse aí agora. Ilusão de vir para cá, nesse caso para os Estados Unidos, atravessando a fronteira, né? Atravessando a fronteira é um termo para dizer, é um eufemismo para dizer através de coiote. Enfim. Você acha que esse risco vai valer a pena? Porque o que acontece quando você vem pela fronteira é que você não só está colocando a sua vida em risco, mas você está cometendo o primeiro de provavelmente uma sucessão de erros que só vão dificultar as coisas aqui para você. Você entrar ilegalmente pela fronteira já é um crime. E depois disso, por mais que as suas intenções sejam boas, por mais que o seu objetivo seja melhorar e conseguir se legalizar no país, provavelmente para você conseguir trabalhar, conseguir sobreviver com dignidade, você vai acabar fazendo outras coisas que também estão ali beirando a ilegalidade. E aí o que acontece? É verdade, uma vez entrando ilegal, você vai ter que viver sempre às margens da legalidade, ou seja, vai ter que viver sempre de maneira ilegal. Porque você não tem documento. Para conseguir uma coisa, vai ter que falsificar um documento dali, para conseguir outra, falsifica um documento da colar. É diferente da época quando era aqui em Portugal a tal da manifestação de interesse. Existia um dispositivo na lei que previa que se qualquer pessoa chegasse aqui como turista, gostasse do país, através de um contrato de trabalho, poderia se legalizar. E a lei dizia que era 90 dias. Isso acabava passando por 2 anos. Eu fiquei 1 ano e meio, quase 2. Depois que eu dei entrada nos papéis do CEF, ainda era CEF, lá em 2017. E consegui, pronto, enfim. Mas não era sobre isso que eu queria dizer. Hoje acabou a manifestação de interesse, aquilo virou uma bagunça. A gente sabe que quando não tem ordem, né, se em qualquer país que você entra, por mais que aquilo era para as pessoas que vieram por bem, como eu vim, aquilo foi bom naquele momento. Agora, o mal é que essa falta de regra fazia com que viesse muita gente também mau caráter, e foi por isso, penso eu também, o próprio inchaço na AIMA, uma série de outras questões também fez com que a manifestação de interesse acabasse. Mas lá é muito diferente, lá é uma coisa complicadíssima, mas vamos ver. A pessoa chega aqui, ela precisa trabalhar, a primeira coisa que ela faz é comprar um carrinho. E muitas vezes essas pessoas acabam dirigindo sem ter a documentação para dirigir. Foi o que eu disse há acabam pouco. comprando um carro sem pagar um seguro que vai cobrir caso alguma coisa aconteça. Entrar pela fronteira já é um crime, aí depois você vai ter que cometer outros crimes para poder manter aquilo. Minha esposa sempre diz uma coisa: mentir não é, como é que ela diz? Mentir é sempre um péssimo negócio, porque você vai ter que contar outra mentira para poder sustentar a primeira. E a partir daí vem uma sucessão de outras mentiras. Minha esposa sempre diz isso.
Aí às vezes se envolve em um acidente que às vezes pode até não ser a sua culpa, mas as chances de uma pessoa nessa situação, sem carteira de motorista, sem seguro de carro, fugir do local de um acidente porque tá com medo de ter que lidar com as consequências disso, ter que lidar com a polícia, com as autoridades, né, com seguradoras, é grande. E aí você acaba se metendo em mais uma confusão. Mesma coisa quando se trata de trabalhar, muita gente acaba usando documentos falsos, o que também é crime. Muita gente acaba trabalhando, recebendo apenas dinheiro, não contribuindo com nenhum imposto, o que também não tá certo. Então, quando você entra pela fronteira, você não tá só cometendo aquele erro ou aquele crime. Infelizmente, por mais que as suas intenções sejam boas, acaba sendo o primeiro de uma sucessão de muitas coisas erradas. Isso sem contar que se algo de ruim acontecer com você, se alguém fizer alguma maldade pra você, alguma injustiça pra você, muito provavelmente você nem vai ter a coragem de denunciar ninguém ou de chamar a polícia. Outro dia eu estava vendo um vídeo e alguém disse o seguinte: uma pessoa que estava lá nos Estados Unidos de maneira ilegal dizia o seguinte: eu tô doido para arrumar uma confusão com um americano e ele me agredir e eu daí pegar o green card. Quer dizer, o cara vivia, buscando confusão com o americano. Sendo agredido, ele tinha direito. Nos Estados Unidos tem essa lei. Se você não sabia, fique sabendo. Se um americano agredir qualquer pessoa lá nos Estados Unidos, qualquer imigrante, e ele estiver ilegal, ele tem direito ao green card, porque ele foi agredido por um americano, né? Um americano lhe fez mal, então ele tem direito a conseguir. Então, você vê, né? Ela falou, o que ela está falando é outra coisa. E se alguém te fizer algum mal, você às vezes não vai nem ter coragem de denunciar, porque você está ilegal e aquilo pode voltar contra você. É isso que ela está dizendo. Mas me lembrou outra situação. Ou de chamar uma autoridade local, porque você vai ter medo de que qualquer coisa que aconteça com você seja o estopim para você ser preso e deportado. E eu me solidarizo demais com essas pessoas, porque eu já vi acontecer pessoas que se tornaram vítimas de diversas situações, levaram calote, alguém prometeu alguma coisa e não cumpriu, foram agredidas e etc. E o medo de denunciar, o medo de correr atrás dos seus direitos, as impediram de fazer justiça de alguma forma, né? Assim, existem histórias positivas, existem histórias de pessoas que vieram pra cá pela fronteira sem a documentação pra entrar, porém com o tempo conseguiram se legalizar, conseguiram construir uma vida aqui e hoje em dia estão bem. Porém, também são muitas as histórias de pessoas que se frustraram bastante, que se machucaram bastante aqui por diversos motivos. E uma das coisas que mais me tocou vendo as histórias das pessoas que foram deportadas nesse voo mais recente é que a gente imagina que essas pessoas que estão voltando são pessoas que acabaram de chegar aqui e aí por algum motivo não deu certo, elas estão sendo deportadas. Mas não, tem pessoas sendo deportadas que já estavam aqui há praticamente uma vida inteira. Pessoas que estavam aqui há anos, há décadas. E eu disse que algumas pessoas, voltando aqui só para deixar claro uma coisa, enquanto eu estava editando o vídeo eu vi isso. Eu disse que algumas pessoas cometeram o erro de ir para lá, para os Estados Unidos ilegal, e apesar disso, são pessoas honestas. Como qualquer outro ser humano pode cometer erro. Ah, Wando, mas se tá lá ilegal, então não é pessoa honesta. Você nunca cometeu um erro na sua vida, não? Não existe santo, meu amigo. Agora, existem pessoas que cometem erros e pessoas que cometem crimes. São coisas diferentes. E o crime, muitas vezes... enfim, não vou ficar alimentando isso, não é só isso que eu queria dizer. Agora interprete você como quiser, tá? Mas é só isso. Valeu, um abraço. Assim, você voltar para o Brasil não é um problema, não é um fracasso, quando é de forma planejada. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que vêm para cá sem objetivo nenhum de passar o resto da vida aqui. Elas vêm para cá para passar um período, ganhar um dinheiro, trabalhar, aprender o idioma e voltar para o Brasil. O problema é você voltar para o Brasil sem ter estrutura nenhuma e planejamento nenhum. O problema é você, depois de anos morando aqui, você sair de casa um dia e por algum motivo, alguma coisa acontece, você é preso, você é presa e você nem consegue voltar para casa. São as pessoas que não se planejam. É o que mais tem, cara. Aqui em Portugal eu vejo muito. As pessoas se empolgam
com a possibilidade de chegar ali e financiar um carro, às vezes até um carro do ano, como eu vejo vários vídeos aí no TikTok, se empolgam. E se aqui as pessoas se empolgam tanto, imagina nos Estados Unidos que é possível comprar carros e super carros lá. Uma pessoa que é pintor, trabalha nas obras ou é um faxineiro, consegue comprar um bom carro e uma boa casa e viver a sua vida. As pessoas se empolgam com isso e não conseguem guardar um centavo para caso as coisas deem errado. Aí as coisas dão errado, igual o vídeo daquela família que eu fiz aqui. Eu vou deixar no final aqui linkado e também um card nessa direção. E aí, quando as coisas dão errado, essas pessoas não têm condições nem sequer de fazer nada. É assim. Só pensam no agora, né? Eu costumo dizer que são pessoas que pensam só com a barriga. Para reunir as suas coisas, encaixotar tudo, mandar para o Brasil ou dar para uma outra pessoa, você simplesmente volta com a mão na frente e a outra atrás. E eu falo isso por experiência própria. Eu já estou aqui há mais de 10 anos. Se hoje eu for forçada a voltar para o Brasil, vai ser muito difícil para mim, porque eu já não tenho mais a rede de apoio que eu tinha antes. Eu não tenho mais tantos amigos assim, porque a gente vai perdendo contato, né? A gente se vê pela internet, pelas redes sociais, mas não é a mesma coisa. Eu já tô fora do mercado de trabalho brasileiro há muito tempo. Questões culturais, do dia a dia, do estilo de vida, que eu já nem sei mais como é que é. Então, quando a gente tá falando dessa situação de você entrar aqui sem a documentação necessária e ficar aqui legalmente, a gente às vezes não tá falando de uma situação temporária. Às vezes é uma história de uma vida praticamente inteira, de muitos anos, que as pessoas tentam se legalizar e não conseguem, ou não querem também, não correm atrás, porque assim, é fato de que muitas pessoas também não têm muito discernimento, né? Às vezes elas nem têm um planejamento de vida para cá, muito menos. Às vezes são pessoas ignorantes também, que não conhecem, não sabem, vão para lá, atravessam, vão pelo coiote, às vezes entram como turista. E existiram alguns momentos da história lá nos Estados Unidos que o governo conseguiu legalizar até aquelas pessoas que vieram através do México, ou que foram, né, melhor dizendo, através de coiote. E eu acredito que teve pessoas que, mesmo tendo a oportunidade de se legalizar, foi uma anistia que teve, se eu não me engano, foi no governo do Barack Obama, do Bush também teve. E mesmo as pessoas tendo essa oportunidade, algumas pessoas ignorantes deixaram escapar. Menos para o Brasil, estão aqui fazendo qualquer coisa, pouco se importa se está dando certo, se não está dando certo, e se elas forem deportadas, pelo menos é um voo de graça que elas recebem para o Brasil, né? Eu sei que tem esse tipo de imigrante também, mas eu imagino que não é o caso para a maioria das pessoas. Muita gente vem para cá com família, com esposa, esposo, filhos, e o objetivo é mesmo melhorar de vida. Eu espero que isso aconteça com a maioria das pessoas que vêm para cá, mas a gente sabe, a gente vê todo dia, a gente está vendo na televisão agora que não é o caso, infelizmente, para muita gente. Então não tem como a gente não se perguntar, né, que qualidade de vida é essa? Que sonho americano é esse que as pessoas estão correndo atrás, que te coloca numa situação tão difícil, tão complicada, tão triste como essa, e estando principalmente no momento num país que é governado por uma pessoa que a prioridade do governo dele é mandar todo mundo que ele puder embora, o máximo de pessoas que ele puder embora, inclusive pessoas que escolhem apoiar essa pessoa, né? Tem muitos imigrantes, inclusive imigrantes que estão aqui sem documentação, que estão aqui ilegais, que se você perguntar, eles são apoiadores do Trump. E assim, na minha cabeça, eu acho muito difícil de entender, porque essa história já é muito complexa, com muitas camadas, mas são muitas contradições. Você acaba se simpatizando com um candidato à presidência que tudo que esse candidato quer é que você saia daqui, mas aí você apoia essa pessoa porque você diz que o seu foco é o desenvolvimento econômico do país, é que a economia do país melhore. Mas aí você não entende que um dos motivos pelos quais a economia dos Estados Unidos está um pouco patinando é por causa da quantidade de imigrantes que estão aqui trabalhando sem pagar os seus impostos e também concorrendo, né, diretamente com os cidadãos americanos, com os residentes que estão aqui e têm a sua documentação para estar aqui, que pagam os seus impostos. E assim, não estou dizendo que um tipo de pessoa é superior a outra. A gente sabe que o status imigratório é simplesmente um papel, né? Você não é melhor ou pior do que a outra pessoa, mas é fato.
fato de que um dos problemas da economia americana é a quantidade de gente que está aqui e que não está contribuindo, porém está usufruindo de muitos dos benefícios. Então, assim, o que está acontecendo? Por que as pessoas não... É que a conta não fecha, né? O país está inchado. É isso que ela está dizendo aqui, trocando por termos mais simples, que qualquer pessoa possa entender. O que ela está dizendo é que o país está inchado de imigrantes. Esse inchaço envolve imigrantes que não estão legalizados, a grande maioria deles, não estão fazendo contribuições de impostos, não pagam impostos, porém usufruem dos serviços públicos disponíveis para cidadãos americanos que pagam seus impostos. A única coisa o que eu quero diferenciar uma pessoa da outra é isso aqui, pagando imposto. E por isso que eu gostei dessa menina, que ela é bem sensata nos argumentos dela. E ela pega esse ponto e diz que realmente o país, em outras palavras, ela está dizendo que o país precisava, e até penso, concordo, que precisava dessa ação agora aí. Eu sei que mexe com tudo. Os governos anteriores também fizeram o que o Trump está fazendo agora. Sempre houve na história dos Estados Unidos essas deportações. Sempre houveram essas ações. Agora está sendo mais falada, né? Estão entendendo qual que é o papel delas nessa sociedade. Então, por favor, para o seu próprio bem, se o seu objetivo é vir para os Estados Unidos, que você tente exaustivamente vir para cá da forma certa, que é com um visto, que é com uma permissão para entrar. Chegando aqui, muita coisa pode mudar. Você pode... Eu vou arriscar um palpite aqui. E vocês que estão vendo esse vídeo, no futuro vão me dizer. Eu vou arriscar um palpite. Depois dessa limpeza toda que o Trump está fazendo, o mercado vai precisar de mão de obra, seja americanos ou não que ocupem a falta de mão de obra que vai vagar, né, vai ficar vaga no mercado, mas ainda assim vai precisar de mão de obra. O que é que eu penso que vai acontecer agora depois desse momento para frente? Novas possibilidades de entrar nos Estados Unidos de forma legal. É um palpite que eu comecei a ter agora. Deixa aí nos comentários se faz sentido o que eu estou pensando. Trocar de status, trocar de visto, você pode casar, você pode inclusive ficar além do tempo do que você deveria, mas é diferente. Quando você entra de forma permitida pela porta da frente, você está construindo algo muito mais positivo para você, porque existem muitas possibilidades mais fáceis de você se legalizar do que você já começar fazendo algo errado, porque as chances de você, mesmo sem querer, continuar numa sucessão de coisas erradas, ela é quase que inevitável. Confesso que é um assunto muito complexo de falar sobre. Eu sei que pessoas têm opiniões diferentes e os comentários dos meus vídeos estão sempre abertos pra gente ter um diálogo. Se você tem opiniões diferentes, se você concorda, discorda, ou se você quer compartilhar suas experiências, pode comentar aqui, contanto que seja com respeito, vocês estão vendo, mas eu vou todo dizer. mundo. E se você chegou até o final Ela disse agora tudo que eu sempre falo aqui no canal, que você pode discordar, mas contanto que seja com respeito, né? É isso, cara. Pra mim, não tem mais nada a dizer. Mas eu vou dizer, já aparece aí o nome do canal, mas eu vou dizer agora o nome do canal. Quem quiser procurar se chama Naty, N-A-T-Y, Olen, O-L-E-N. Esse é o nome do canal da menina, se quiserem ir lá, dar uma vista de olhos, como se diz por cá, fiquem à vontade. Mas eu gostei dos posicionamentos dela, isso que tem acontecido nos Estados Unidos. Penso que era uma medida necessária, dados os argumentos que ela apresentou. O principal que eu considero aqui nesse momento é que o país estava inchado, e essas pessoas que estavam lá de forma ilegal, apesar de ganhar dinheiro no país, não pagavam os impostos e usufruíam dos serviços públicos. Eu vou deixar para você, no final agora,
o vídeo da menina, de uma família de brasileiros que foram lá morar nos Estados Unidos. O marido teve um AVC e ela está dependendo de ajuda das pessoas para poder sobreviver e voltar para o Brasil. É o reflexo do que acontece com muitas famílias que migram e não guardam dinheiro, se empolgam em comprar carros, roupa de marca, iPhone, entre outras coisas, e não reservam, não guardam reserva financeira. E acá, quando acontece uma coisa, uma situação difícil, fica nessas condições aí. Muito obrigado e até a próxima.